Clinton sofria de problemas psicoemocionais agravados, incluindo acessos incontroláveis de raiva, agressividade e euforia excessiva. Clinton foi submetido a um tratamento diário com tranquilizantes potentes. No final deste vídeo você ouvirá duas pessoas muito inteligentes, políticos, fazendo previsões sobre o que pode e o que não pode acontecer como resultado de toda aquela avalanche de informações que recebemos de administração de Trump. Muitos de vocês, Tulsi, Hubbard e outros, muitos de vocês escrevem. Mesmo assim, nada vai acontecer com eles, ninguém vai ser preso. Tanto faz, tanto faz. Eu realmente adoro pessimistas. Eles conseguem ver em um copo d'água apenas que ele não está cheio até a borda. Isso geralmente é sinal de má digestão ou excesso de bile no organismo. Às vezes, aliás, se isso vier acompanhado de mágoas sem motivo contra todos, é preciso urgentemente pedir ao médico sobre o cartório. E para muitos os problemas passam. E para vocês mesmos e para as pessoas ao seu redor, fica mais fácil viver neste mundo. Nós vemos isso com frequência, Einstein, nós vemos isso com frequência. Nós vemos uma história, né? Alguém comete um crime e nada acontece com essa pessoa. O Ministério da Justiça verificará se isso está conforme o padrão. Segundo ela tem novas provas apontando para Barack Obama, mas os representantes dele negam o envolvimento dele. Andy McCarthy acha que ele foi cúmplice, mas afirma que ele não pode ser processado judicialmente. Ouça. Não há dúvidas de que Obama estava envolvido até o pescoço como cúmplice no que eu considero o truque político mais sujo da história dos Estados Unidos. A questão, de forma sucinta, é: houve algum crime neste caso? O escândalo é que eles tinham um motivo legítimo para investigar a interferência da Rússia nas eleições. Mas eles usaram isso como pretexto para, basicamente, investigar Trump, espionar sua presidência e tentar torná-lo um presidente ineficaz. Isso é um truque político terrível e sujo. A questão, Brian, é se isso pode levar à responsabilidade criminal? E eu simplesmente não vejo isso. Aqui está a opinião de um profissional que os democratas encobriram seu crime ou o crime de IA com folhas de figueira e formalmente eles não poderão ser processados por isso. Diretor de Inteligência Nacional Clappers, assistente do diretor da Inteligência Nacional Clapper, enviou um e-mail para a comunidade de inteligência com o assunto da ordem do presidente sobre a interferência da Rússia nas eleições, instruindo os chefes do diretor de Inteligência Nacional a preparar uma nova avaliação a pedido do presidente. O relatório publicado hoje pelo Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados revela, cito: diferentemente da análise usual, essa avaliação da comunidade de inteligência foi um produto de alto perfil encomendado pelo presidente Obama. E claro, surge a pergunta: alguém será responsabilizado? Lembre-se da reação de Obama ontem. Ele descartou as acusações de traição de Trump, dizendo que todos, inclusive Marco Rubio, que na época fazia parte do Comitê de Inteligência do Senado, achavam que a Rússia tentou influenciar as eleições. A diretora Gabbard também comentou sobre isso. Eu não estou pedindo que vocês acreditem apenas na minha palavra. Eu peço a vocês, representantes da mídia, que façam um jornalismo honesto e aos americanos que leiam por si mesmos os documentos que publicamos. Agora são quase 200 páginas que contêm muitos links. Muitos exemplos, incluindo comentários feitos por altos funcionários da inteligência, alguns dos quais ainda trabalham nessas agências e que confirmam as conclusões a que chegamos. Que o presidente Obama ordenou a preparação de uma avaliação da comunidade de inteligência para promover essa narrativa falsa fabricada, que acabou levando a uma tentativa de golpe de Estado de vários anos, com o objetivo de minar a presidência de Donald Trump. A questão é que o suposto crime aqui não era afirmar que a Rússia queria influenciar as eleições. A ordem era preparar uma nova avaliação de inteligência baseada em um dossiê falso, visando enfraquecer a presidência de Trump desde o início. Isso continuou por anos e, como resultado, muitos americanos no ciclo eleitoral de 2020 acreditavam que, basicamente, foi Putin quem colocou Trump no poder. Se você votou na reeleição de Trump, supostamente estava votando em Putin.
E a Laura Ingraham afirma que há motivos para julgar, pelo que me lembro, ela é formada em Direito, que o caso foi encaminhado ao Ministério Público por uma razão. E Obama, é claro, vai contestar tudo isso. Ele vai dizer que só estava tentando chegar à verdade. E Trump e seus apoiadores estão tentando desviar a atenção de Epstein com uma nova teoria da conspiração, o que, é claro, já está sendo ajudado pela imprensa. A imprensa está comprometida, então vai insistir com unhas e dentes que tudo o que Tulsi diz é enganação e mentira. A imprensa inventou, apoiou, encobriu, manipulou e continua fazendo o mesmo, escondendo, por exemplo, que Hillary tem problemas mentais. Ao mesmo tempo, nos documentos internos do Partido Democrata, que foram hackeados pelos russos, foi feito um diagnóstico muito interessante: psicose maníaco-depressiva. Hoje soubemos que durante a campanha, a diretora de inteligência nacional, Gabbard, declarou que a agência de inteligência russa tinha informações de que Hillary tinha sérios problemas de saúde mental. Havia e-mails de alto nível dentro do Comitê Nacional Democrata que continham provas dos problemas psicoemocionais de Hillary, explosões de raiva incontroláveis, agressividade e euforia excessiva. Alegou-se que a secretária de Estado Clinton tomava tranquilizantes fortes diariamente. Entramos em contato diretamente com o escritório oficial de Hillary Clinton para obter informações. Todos nós pensávamos que o problema dela era o alcoolismo, mas acontece que ela tem problemas mentais. Hillary deveria ter se tornado presidente dos Estados Unidos da América pela vontade do Partido Democrata e dos globalistas. Com o botão nuclear debaixo do travesseiro? Com o botão nuclear debaixo do travesseiro, não o botão de reinicialização com Lavrov, mas o nuclear. Hillary Biden. Bons e estáveis garantidores de perigo para o país e para o mundo. Sim, eu não me enganei. Garantidores de perigo, senhores. O que eu disse, sim, incansavelmente, sem parar. Para ser democrata hoje é preciso ser ou um idiota ou um canalha. Isso acabou sendo errado, ou melhor, impreciso, incompleto, na verdade. Também pode ser um transtorno mental. Então agora vou afirmar que aqueles que acreditam no Partido Democrata e repetem o que eles e a imprensa comprada por eles naturalmente dizem, eles são ou canalhas, ou idiotas, ou mentalmente doentes. E como pelo menos 1/3 da população dos Estados Unidos da América se encaixa facilmente nessas 3 categorias, aí está a base do Partido Democrata. Aliás, eu ainda me surpreendo que sejam tão poucos. Agora se junta a nós o senador Ted Cruz, do grande estado do Texas, para discutir tudo isso. Senador, veremos alguém de fato ser responsabilizado nesse caso? Cruz é um advogado brilhante, um orador brilhante, um senador brilhante, um jurista, e sua opinião sempre merece ser ouvida. Olha, eu espero e rezo para que isso aconteça e espero que o Ministério da Justiça faça uma investigação completa desse caso. O que é importante e o que Tulsi Gabbard revelou. Não é que alguém estava fazendo acusações de que Putin queria a vitória de Trump, mas sim que eles mentiram e sabiam que estavam mentindo. É isso que é explosivo aqui. Os repetidos depoimentos deles ao Congresso foram falsos, né? Se você olhar para os fatos que a Tulsi apresentou. 31 de agosto de 2016. Um funcionário do Departamento de Segurança Interna informa ao ex-diretor de Inteligência Nacional, James Clapper, que não há sinais de ameaça russa direcionada à interferência direta na contagem dos votos. Foi isso que eles disseram em agosto de 2016, 2 de setembro de 2016. O FBI declarou que não se sente confortável em sugerir que possui informações definitivas de que a Rússia realmente pretende sabotar nossas eleições. No dia 9 de setembro, a comunidade de inteligência concluiu que a Rússia provavelmente não tentou influenciar as eleições por meio de meios cibernéticos. No dia 12 de setembro, a mesma coisa. 7 de dezembro, após as eleições. Aqui foram escritos os pontos principais de Clapper. Adversários estrangeiros não usaram ataques cibernéticos na infraestrutura eleitoral para alterar o resultado das eleições presidenciais americanas. O resumo presidencial diário de Obama de 8 de dezembro continha o seguinte: avaliamos que entidades russas e criminosas não influenciaram os resultados das recentes eleições nos Estados Unidos da América por meio de ações cibernéticas maliciosas contra a infraestrutura eleitoral.
Então, até o dia 8 de dezembro, repetidas vezes, eles dizem: não há Rússia, não há Rússia, não há Rússia. E então chega o 9 de dezembro. Vamos esclarecer. Um mês depois da vitória de Trump, e Obama ainda está no cargo. Naturalmente, todas as 17 ou 18, talvez, agências de inteligência americanas relatam ao presidente, no relatório geral de Clapper, que nem a Rússia nem qualquer outro país influenciaram as eleições de um mês atrás. Ninguém, nenhum. 9 de dezembro haverá uma reunião com o diretor de inteligência nacional, Clapper. No dia 9 de dezembro acontece uma reunião com o diretor de inteligência nacional, Clapper, a conselheira de segurança nacional, Susan Rice, o secretário de Estado, John Kerry, e o vice-diretor do FBI, McCabe Cabe. Nessa reunião, eles mudam completamente sua posição e declaram: Rússia, Rússia, Rússia. Por isso Trump foi eleito. Vou te contar essa reunião de 9 de dezembro. Franklin Roosevelt disse que 7 de dezembro é uma data que será eternamente marcada pela infâmia. O 9 de dezembro também se tornará uma data para sempre marcada pela vergonha. Porque foi exatamente nesse momento que membros de alto escalão do governo decidiram mentir para o povo americano e sabotar o presidente Donald. Não é questão de os oficiais de inteligência decidirem verificar. Esse é o dever deles, esse é o trabalho deles. A questão é que eles mentiram para o Congresso, mentiram sob juramento, mentiram para o público. E foi por isso que tudo aquilo começou a acontecer. E é isso, ao que parece. Por isso, ao que parece, alguns deles poderão ser processados. Se será possível prender Obama, eu não sei, acho que não, mas vamos expor o partido deles que mente. Vamos expô-los de tal forma que eles ou vão se dividir ou vão perder influência e muito provavelmente em breve darão lugar a algum outro segundo partido pró-capitalista. Em 2018, o ex-diretor de inteligência nacional... Ainda em 2018, o ex-diretor de inteligência nacional, Clapper, admitiu algo sobre Obama. Veja só. Se não fosse pelo presidente Obama, talvez não tivéssemos feito aquela avaliação da comunidade de inteligência que fizemos e que desencadeou toda uma cadeia de eventos que se desenrolam até hoje. Em particular, a investigação do procurador especial Mueller. O presidente Obama é responsável por isso e foi ele quem nos encarregou de fazer aquela avaliação da comunidade de inteligência, desde o início. Ele não admitiu que tudo isso era mentira, mas disse que foi o Obama. Isso foi depois que toda a comunidade de inteligência, como você leu, fez suas avaliações, que mudam constantemente. Eles sempre, são avaliações. Nunca podem ser conclusões definitivas. Mas havia indícios de que a Rússia não... Até porque, como Obama afirmou ontem, ele ainda está mentindo. De repente apagaram tudo o que disseram durante meses e mudaram completamente de opinião. A declaração de Obama ontem não foi uma mentira, quando ele disse que a Rússia tentou. As avaliações de inteligência não indicaram que eu seja você. Não, isso não foi indicado. Mas escute, Barack Obama é extremamente tendencioso. As pessoas ao redor dele são verdadeiros radicais. John Brennan, que chefiou a CIA, você sabe em quem ele votou? Em 1976, ele votou em Gus Hall, que foi candidato à presidência pelo Partido Comunista. Porque John Brennan disse que Jimmy Carter, que concorreu em 76, não era liberal o suficiente para John Brennan. Ele queria um comunista. E, aliás, ele mesmo admitiu isso. Ele votou em um comunista. Ele queria que o presidente dos Estados Unidos fosse um comunista. Bem, se avançarmos para Barack Obama, o desejo dele se realizou. E entenda, esses membros do partido desprezam tanto o povo americano. Qual era o objetivo da farsa russa? Isso foi feito para minar a democracia. Eles estavam irritados com os eleitores por escolherem Trump. Eles querem puni-lo. É exatamente o mesmo sentimento que levou, no ano passado, a campanha jurídica que resultou em 4 acusações contra Donald Trump. No fim, a questão não era o ódio deles por Trump. Tratava-se do desprezo pelos eleitores. Eles queriam impedir o povo americano de reeleger o presidente Trump. E esse desprezo pelos eleitores fica evidente na disposição deles de mentir para o Congresso e para o povo americano. Exatamente, totalmente correto. Como disse Trump, através de mim eles lutam contra vocês, através de mim eles lutam contra vocês. E agora vamos ouvir o advogado, depois do que já começou a acontecer. Esta é uma declaração do ex-presidente Barack Obama, publicada pelo escritório do ex-presidente Obama. Então ele até mantém uma certa distância
Por respeito à instituição da presidência, nosso escritório normalmente não se pronuncia. A resposta é um fluxo constante de bobagens e desinformação vindo desta Casa Branca. Mas essas afirmações são tão ultrajantes que merecem uma resposta. Essas acusações estranhas são ridículas e tentam desviar a atenção de forma fraca. Nada no documento publicado na semana passada contradiz a conclusão amplamente reconhecida. Aqui está, começou. Ouçam com atenção esta parte, porque é exatamente aqui que começam os jogos de palavras. Certo. A conclusão amplamente reconhecida de que a Rússia tentou influenciar as eleições presidenciais de 2016, mas não conseguiu manipular os votos com sucesso. Essas conclusões foram confirmadas no relatório do Comitê Bipartidário de Inteligência do Senado em 2020, sob a liderança do então presidente Marco Rubio. Ou seja, bem, o sol se põe no oeste, então as balanças no mercado estão adulteradas. Ou, por exemplo, se 2 mais 5 é igual a 7, então é lógico que o homem veio do macaco. Bem, mais ou menos essa é a lógica que eles enfiaram lá, está nesse nível. O presidente Obama teria estado em uma posição melhor se não tivesse feito essa declaração. Porque está claro que ele está tentando se proteger e dizer algo como: aqui não tem nada de novo, nada para ver. E todas essas pessoas pediram para ele fazer uma declaração. Certo. Mas ele diz que no documento publicado na semana passada, não há nada que contradiga a conclusão amplamente reconhecida de que a Rússia tentou influenciar as eleições presidenciais. 2016. Mas Tulsi não afirma isso. Tulsi faz referência a esses documentos para mostrar que essa era exatamente a avaliação da comunidade de inteligência. E que até as próprias eleições acreditava-se que a Rússia tentava influenciá-las com seus exércitos de bots. Mas ao mesmo tempo, ela não tinha a capacidade de manipular os votos. Essa foi a avaliação da comunidade de inteligência durante esse período. E então, depois que o presidente Trump foi eleito, o presidente Obama convoca uma reunião na Casa Branca e eles mudam a versão dos acontecimentos. De repente, não se tratava mais de a Rússia tentar semear discórdia na América e enfraquecer os Estados Unidos, mas sim de que eles tentaram garantir a eleição do presidente Trump. Está certo. E eu acho que agora todos os advogados do Partido Democrata estão enlouquecendo e inventando desculpas. Tempos bons estão começando para os advogados do Partido Democrata. Quanto dinheiro eles vão ganhar? Aliás, o Partido Democrata nos roubou muita coisa. Além disso, vai começar a chantagem de todos sobre quem eles têm algo para pressionar, de ambos os partidos, porque eles precisam urgentemente pressionar todo mundo. E como os Estados Unidos da América, sob a liderança dos democratas, agem em relação às eleições em outros países, inclusive nos países aliados? Os Estados Unidos financiam ONGs sob a administração de Biden, tentando influenciar as eleições em Israel. Aliás, os Estados Unidos da América gastaram $1 bilhão para derrubar Netanyahu, mas não conseguiram. Mesmo aqui, eles se mostraram impotentes. E aqui está o que foi divulgado hoje. Tulsi Gabbard desclassificou, ou o presidente Trump tinha o poder de desclassificar. Mas foi divulgado esse relatório desclassificado do Comitê Permanente de Inteligência da Câmara dos Deputados. O Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados preparou um relatório sobre as eleições de 2016 e as informações de inteligência que serviram de base para ele. Esse comitê pode acessar a Sensitive Compartmented Information Facility. Eles podem revisar tudo isso quando elaboram seu relatório como parte da função de supervisão em relação ao Poder Executivo. Isso é parte da Constituição e é o que eles devem fazer. Eles fizeram isso, mas foi um relatório confidencial porque envolvia informações secretas de inteligência, sistemas e métodos, todas as fontes e métodos, tudo aquilo que normalmente não vemos. Agora eles desclassificaram isso. E isso é realmente interessante. Isso está bem no início deste relatório, de acordo com a avaliação da comunidade de inteligência e o que eles veem. Eles apontam algumas coisas que estavam no relatório e que corresponderiam a uma abordagem analítica correta e estariam de acordo com o que a inteligência lhes dizia. 3 coisas estavam de acordo com os dados de inteligência. Mas o que mudou? A primeira, o presidente Putin ordenou a realização de operações de influência convencionais e cibernéticas, em particular, vazando e-mails politicamente sensíveis obtidos por meio de invasão de computadores.
Esse é o ponto principal, Logan. Sabemos que isso de fato ocorreu. Havia exércitos de bots e uma campanha cibernética de influência. A ação não alterou votos, apenas buscou gerar discórdia. Em segundo lugar, os principais motivos de Putin nessas operações eram minar a confiança no processo democrático dos Estados Unidos da América e enfraquecer, segundo os russos, a inevitável presidência de Clinton. Foi isso que a comunidade de inteligência reuniu. Isso indica que eles esperavam a vitória de Clinton. Eles queriam que a Rússia fosse mais forte que a América, então já estavam tentando enfraquecer a América durante o processo eleitoral. E terceiro, que é o ponto principal, por isso o presidente Chuck Grassley, de Iowa, o senador publicou um relatório totalmente desclassificado de Horowitz, um anexo ao seu relatório sobre a investigação de e-mails, no qual basicamente dizia que o FBI não fez nada. Eles não interferiram, tinham os pendrives, mas nem olharam o conteúdo. Em terceiro lugar, Putin se absteve de vazar certos materiais comprometedores que poderiam ter sido usados após as eleições contra a administração. Clinton, sim, reflita sobre isso. Ok, vamos encerrar o assunto e o episódio por aqui. Ou seja, você está dizendo que eles poderiam ter informações potencialmente comprometedoras, certo? Sim, para a campanha eleitoral de Hillary Clinton. E eles decidiram não divulgar essa informação, presumindo que ela venceria e que eles precisariam de alguns argumentos teóricos e um pouco de chantagem. Eles novamente, se de fato buscassem, vamos entender. O Serviço Federal de Segurança tinha informações de que Hillary era mentalmente doente e que ela usava drogas pesadas. Se Putin quisesse Trump, ele teria trazido isso à tona, teria vazado. Sim, há muitas maneiras de fazer isso. Mas Putin tinha certeza de que, assim como todo mundo aqui nos Estados Unidos, a Hillary ia ganhar e nem pensava no Trump. Ele esperava as eleições para ter material para chantagear a Hillary ou então para estabilizar os Estados Unidos da América caso o presidente tivesse doenças mentais graves e fosse viciado em drogas. Presidente Trump, para vencer, você teria que... Para vencer Trump nas eleições presidenciais, você precisaria se dedicar totalmente. Verdade. O que você conclui disso? Isso mostra que Putin achava que eu tinha influência sobre o presidente dos Estados Unidos. Se ela vencer, bem, isso vai ter um grande impacto nas negociações sobre as sanções. A qualquer momento podemos dizer, ei, vocês não querem que a gente torne isso público, não é? Se realmente fizerem isso, a América ficará paralisada, pois iniciará um processo de impeachment e coisas assim. O objetivo da Rússia era enfraquecer os Estados Unidos da América e fortalecer a si mesma. O que mais uma vez confirma que não era o Trump que eles queriam no Kremlin. E o champanhe, você vai perguntar que eles foram beber pelo Trump? Bem, isso é um truque normal de propaganda e espionagem, sujar o adversário dizendo que você quer elegê-lo. Então, o dossiê Steele era um trabalho. Então, o dossiê Steele era um produto de trabalho pelo qual a empresa da Clinton pagou. Você paga por material comprometedor sobre os oponentes, você contrata pessoas para encontrar material comprometedor sobre seu adversário político que você possa usar. É assim que o mundo funciona. Eles pagaram ao ex-espião britânico Christopher Steele para criar esse dossiê, eles conseguiram o dossiê. E, aliás, a equipe da Clinton nunca usou isso de verdade, porque era inacreditável demais. E então, quando começaram a perceber o inacreditável, ou seja, algo em que não se pode confiar, não confiável. Esse é o sentido da palavra inacreditável. Quando você diz, cara, isso é inacreditável, entendeu? Usamos a palavra de forma errada. Aquilo não era confiável, mas mesmo assim eles pagaram para esse cara por isso. E então, de repente, isso chega à comunidade de inteligência, onde todo mundo nascia, todos os analistas diziam, isso não é confiável, não deveríamos usar isso. Eles começaram a usar isso só para tentar difamar Trump depois da vitória dele. E, aliás, a CIA disse para Brennan, não use esse material de trabalho, e essa é uma citação que foi publicada por Tulsi. Ele disse que concorda que isso não atende aos padrões de inteligência. Sim, ele disse, mas isso não é verdade? Isso parece certo, ele irradia energia. Estou trabalhando no dossiê Steele. É verdade, cara. Sinto que tudo está certo. Quando você lê, pensa assim, Para Brenner, sentiu como verdade que Trump foi a Moscou
encontrou em um hotel ou talvez no Kremlin um grupo de prostitutas. Aliás, elas circulam por todos esses lugares. Levou-as para o seu quarto e pediu, subindo na cama onde ele deveria dormir, e onde antes dormiram Barack e Michelle, escrever nela. E que 2 garotas, acho que 2, e fizeram com prazer. Isso pareceu verdadeiro para Bredu Reabame. No geral, nosso sistema de administração é estranho e o sistema de justiça também é estranho. Confundir as coisas geralmente é tarefa de quem pretende trapacear. Por exemplo, a proibição de pedir documentos de quem vem votar geralmente é apoiada por aqueles que pretendem fraudar nas eleições. Ok. Indo para a conclusão, vamos ouvir Bill Uralde. Ele é um analista sério e um jornalista equilibrado. Ele está no campo conservador, tem relações pessoais com Trump, com metade do Senado, mas isso não influencia suas reportagens. Ele é bastante preciso em suas avaliações e previsões. As acusações feitas contra John Brennan, ex-diretor da CIA durante o governo de Barack Obama, são muito sérias. Acredito que o Sr. Brennan será acusado pelo governo federal. Entendi. Aqui está o que é dito sobre Brennan neste relatório. Citação. O diretor da CIA ordenou, após as eleições, a publicação de 15 relatórios contendo informações de inteligência previamente coletadas, mas não publicadas. 3 dos quais eram de baixa qualidade, contendo informações vagas de origem duvidosa, potencialmente tendenciosas ou improváveis. E foram exatamente essas que se tornaram as principais fontes para a avaliação da comunidade de inteligência segundo a qual Putin preferia Trump. A avaliação da comunidade de inteligência de Clinton apresentou esses relatórios como confiáveis, sem mencionar suas sérias falhas internas. Isso ocorreu sob o comando de John Brennan. Isso é uma falsificação eleitoral. Uralsh acredita que Brennan tem algo sério. Brennan tem algo sério. Джеймс Коми был главой ФБР. Понятно, он начал в 2013 году при Обаме, убедил Трампа оставить его на посту. Isso foi uma loucura, mas Trump fez isso mesmo assim e depois o demitiu em 2017, então Comey ficou lá por 4 anos. Agora, a CIA e o FBI não cooperam mais. Então eu não culpo o Comey por saber o que o Brennan estava fazendo, mas o próprio Comey tinha informações que refutavam muitas dessas acusações. Que Putin interferiu nas eleições. O FBI nunca tornou isso público, não fez nada a respeito. O relatório não cita nominalmente agora Comey. Então eu não acho que o governo federal vá acusá-lo. Mas aqui está o que o vice dele, Andrew McCabe, disse acho que foi em... Não, isso é uma citação em tela cheia. Aqui está o que ele, o vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, disse ao comitê de investigação. Entendi. O congressista Chris Stewart, de Utah, perguntou a ele: me diga a coisa mais comprometedora do dossiê que você conseguiu confirmar como verdade. A prova mais forte. Senhor McCabe, não posso responder a essa pergunta imediatamente. Fim da citação. McCabe disse que o FBI não tinha nenhuma informação. Nenhuma. Então, se isso for verdade, né, e Brennan estava espalhando esse roteiro falso, o FBI tinha a obrigação de desmentir. Eu não sei se isso é suficiente para apresentar uma acusação. Comey, do ponto de vista de Bill, pode ficar de fora, a menos que surjam novas provas, documentos ou testemunhos. O presidente do comitê que fez a predsedatele do comitê que conduziu a investigação do comitê de inteligência, naquela época era o congressista Adam Schiff da Califórnia. Agora ele é o senador Schiff. Mentiu sobre isso pelas minhas contas, cerca de 50 vezes 50, entendi. Aqui está o que ele disse no programa da Margaret Brennan em 5 de abril de 2018. Vamos lá. Você pode concordar que até agora não foram apresentadas provas de conluio, coordenação ou conspiração entre a equipe de Trump e a Rússia?
Não, eu não concordo nem um pouco com isso. Eu acredito que há muitas evidências de conluio ou conspiração que estão bem evidentes. Isso não era verdade, e o próprio relatório dele confirmou isso. Entendi. O próprio relatório dele confirmou que isso é mentira. Schiff mentiu. O que deve acontecer? Agora o FBI Deve interrogar Adam Schiff novamente em seu escritório no Senado. Agora ele foi perdoado pelo presidente Biden. Eu nem tenho certeza se o Biden sabe que o perdoou, mas ele foi perdoado. Mas isso não se aplica aos crimes cometidos após o perdão. Se o Schiff mentir para o FBI agora, e isso é bem provável, eu já mandaria agentes para lá amanhã. E perguntaria, por que você disse isso sabendo que não é verdade? Onde estão suas provas? Schiff teria que explicar por que mentiu tantas vezes. Você simplesmente pega cada mentira dele e eu posso te dar 50 exemplos assim. E se ele mentir para os agentes do FBI, então ele será acusado de cometer um crime. Se ele falar a verdade, mais pessoas estarão envolvidas. Schiff vai ter que dizer, bem, foi fulano que me contou isso, sabe? Essa pessoa me deu isso. Isso é o que importa. Essa é a chave para toda a história. Schiff, para ser sincero, eu pressionaria ele o máximo possível. Se fosse possível, porque não se pode permitir a desestabilização das eleições presidenciais. Isso é inaceitável. E, na minha opinião, o diretor da CIA tentou fazer isso e será responsabilizado. Não concordo totalmente com o Bill. Por algum motivo ele acha que pode pressionar o Schiff, que ele vai ceder, vai contar tudo para nós. Mas eu não entendo, talvez eu simplesmente não entenda. Por que o Schiff teria medo de um interrogatório do FBI ou das consequências? Ele pode responder, não me lembro, não sei, esqueci, e assim por diante. Então existe um conselheiro não identificado de Vladimir Putin ao qual o comitê teve acesso. O nome dele foi removido durante a desclassificação de Tulsi Gabbard, porque eles não querem que ele seja morto, mas Putin vai saber quem é. Aqui está uma citação do relatório. A duplicidade de Putin em relação a ambos os candidatos é ainda mais confirmada. O nome foi ocultado, inclusive nas avaliações da comunidade de inteligência. Ou seja, Brennan não incluiu o depoimento dessa pessoa no relatório. Ele não falou positivamente sobre Trump. Em vez disso, ele expressou pessimismo de que nem Trump nem Clinton conseguiriam consertar as relações tensas com a Rússia. Então Vladimir Putin não disse, eu quero que o Trump seja eleito. Para ele, não fazia diferença. Eu acho que isso é verdade. Ele sabia que para ele não fazia diferença se seria Hillary Clinton ou Donald Trump. Agora, com Trump e Biden, isso já fazia diferença. Ele queria que Biden vencesse, porque assim ele poderia invadir a Ucrânia. Putin e Biden venceu em 2020, certo? E, finalmente, os círculos de extrema-direita gritam sobre Barack Obama. E parece que o presidente Trump também mencionou que ele vai ser preso ou acusado ou algo assim. Isso não vai acontecer. Desculpe, mas preciso lhe dizer a verdade. Eu sei que alguns de vocês não gostam do presidente Obama e acham que ele está profundamente envolvido em toda essa conspiração de fraude eleitoral. Eu entendo isso. Neste relatório sobre Obama não há nada mencionado. Claro, é difícil acreditar que Obama não sabia o que seu diretor da CIA, Brennan, estava fazendo e o que Comey fazia. Ele deveria saber, mas será que ele sabia que eles estavam falsificando os dados? Isso é difícil de provar. Além disso, ele tem privilégio executivo, assim como Trump. Então ele pode dizer, olha, não vou te contar nada. E pela nossa Constituição, ele não é obrigado a fazer isso. Então não espere por isso. Como eu já disse para vocês, eu não consigo acreditar que Obama vai ser preso. Só se os comparsas dele começarem a delatá-lo. E mesmo assim é duvidoso. Mas o caso de manipulação dos impeachments, o agravamento das relações com a Rússia e levar a América quase ao estado de guerra civil, não vai sair de graça para o Partido Democrata.
É por isso, senhoras e senhores, que aqui está a cereja do bolo para vocês. Entre Mamdani, o novo candidato muçulmano radical ao cargo de prefeito de Minneapolis, e Hunter. Bem, para ser sincero, para os republicanos todo dia é como o Natal, quero dizer, aparecem novos presentes que é até difícil de imaginar. Para mim, depois de muitos anos nesse ramo, esse é o colapso mais impressionante de um partido em toda a minha vida. Essas pessoas oscilam entre aqueles que se escondem timidamente, e esse é o grupo do Schumer e os lunáticos. E agora o partido tem exatamente essas duas alas, e aqueles que se escondem timidamente têm medo dos lunáticos. Nunca se deve ter medo da loucura. Com a loucura é preciso acabar imediatamente. A história mostra que é exatamente assim que se deve lidar com a loucura. Sei disso por experiência. Escuta aqui, talvez você tenha coragem de se opor à união da AOSI e Mamdani e mais 700 esquerdistas realmente irracionais? Mas eu garanto que Chuck Schumer não tem. Na verdade, acho que Schumer provavelmente nem vai se candidatar no ano que vem porque ele tem tanto medo que a AOSI vença ele nas primárias. Quero dizer, agora estamos vendo um partido democrata completamente diferente, que não se parece em nada com os anteriores. E de acordo com as pesquisas que fazemos no projeto Nova Maioria da América, eles estão simplesmente correndo direto para o abismo. Dê a eles uma questão apoiada por 15% da população, eles se reúnem, comemoram, apoiam e nem percebem que os outros 85% do país acham que eles são loucos. E isso sem contar todos os novos documentos sensacionais e revelações, porque quem os democratas estão colocando no poder hoje em dia, quem eles querem seguir são antissemitas, anti-americanos, não sei como dizer, definitivamente são contra o livre mercado, contra a liberdade em geral. E o que eles defendem? Eles defendem tirar e dividir, depois apertar o cerco e virar uma Camboja ou Venezuela, e viver felizes atrás de muros grossos sob a proteção, claro, da Guarda Nacional. E a juventude democrática, talvez ela veja as coisas de outro jeito, mas na verdade ela não vê nada. Estudantes, jovens, especialistas, pessoas das ciências humanas, formados nas mais diversas profissões, tipo luta das mulheres da África do século XI pela igualdade sexual ou algo assim, eles veem um marasmático Biden, eles veem a Hillary doente com psicose, bem, pelo menos até hoje. Sabiam que ela era alcoólatra, alguma coisa assim, uma Schumer assada, seca de ódio e raiva, Nancy Pelosi. Eles querem, naturalmente, abrir a janela por causa do cheiro sufocante de podridão. E do outro lado, jovens e animados com somóis, com gritos alegres. Os ricos têm muito dinheiro, nós vamos pegar e todos nós vamos ficar muito, muito, muito bem. Eles são jovens, não muito experientes, nem quero dizer que não são muito inteligentes, é só que foram ensinados a não pensar criticamente, a não fazer perguntas como, e depois? É por isso que eles não perguntam, e depois? Porque se algum dia eles fizerem essa pergunta para si mesmos, de repente vão descobrir o que vai acontecer depois. Sopa com o gato. Mais nada. Sopa com gato? Adeus.